Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma passagem muito bonita do Evangelho de Lucas. Nessa passagem, Jesus está numa viagem, voltando de uma viagem, chegando à região de Cesareia. Ali ele se encontra com os seus discípulos, mesmo cansado da viagem, para dar uma importante notícia para eles. Jesus já sabia que àquela altura ele teria que retornar a Jerusalém e ali ele iria passar pelo flagelo do Calvário. Ele sabia àquela altura que ele ia ter que passar por um momento de grande provação, de grande sofrimento, não só para ele, mas também por um sofrimento para todos aqueles que o amavam. Jesus, então, ao dar essa notícia, deixa os seus discípulos atônitos, muito transtornados. Pedro, por exemplo, se exalta e afirma, para quem quisesse ouvir, que não permitiria que nada de mal acontecesse a Jesus. De tal forma que, se fosse necessário, ele usaria até de violência para impedir. Jesus, ao ver aquela atitude de Pedro, ele para alguns instantes, olha bem nos olhos de Pedro e diz: se alguém quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa frase, ela é repleta de importantes ensinamentos. Quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está nos convidando a olhar para o nosso íntimo, olhar para dentro. O que significa negar a si mesmo? Significa negar o nosso ego, negar a nossa vaidade, negar a nossa prepotência, negar aquela nossa prática cotidiana de julgar a tudo e a todos, de entender que só os nossos pontos de vista são os válidos, são os corretos. Olhar para dentro de você mesmo significa se reconhecer como alguém numa marcha evolutiva, como qualquer outra pessoa. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e considera o comportamento daquelas pessoas, o pensamento daquela pessoa inadequado. A gente muitas vezes mede o comportamento dos outros a partir de uma régua que é a nossa, não a da outra pessoa. Mas será que se a gente tivesse vivido a vida que a outra pessoa viveu? Será que se a gente tivesse tido os pais que a outra pessoa teve? Se tivéssemos frequentado as mesmas escolas que aquela outra pessoa frequentou, se nós tivéssemos tido a trajetória evolutiva que aquele espírito, porque no final das contas é disso que se trata, espíritos numa trajetória evolutiva. Se nós tivéssemos tido a mesma trajetória evolutiva daquele outro, será que nós não estaríamos agindo da mesma forma? Será que nós não estaríamos pensando exatamente como ele pensa? Portanto, quando Jesus diz para que a gente se negue, Jesus não está querendo dizer que a gente abra mão da nossa individualidade, não é isso. O que Jesus pede é que nós tenhamos clareza, entendimento para que a gente possa se reconhecer na nossa individualidade, mas dar ao outro o mesmo direito. O direito dele também ter a sua individualidade. No final das contas, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos juntos. E a função de estarmos vivendo em sociedade é exatamente a de nós podermos aprender uns com os outros. Evoluir juntos exatamente pela forma contrária com que nós pensamos. Porque se todos nós pensássemos da mesma forma, não haveria ganho para ninguém. É importante que haja o contraponto, é importante que haja o ponto de vista divergente, porque é só a partir daí que a gente vai poder refletir sobre os nossos próprios pontos de vista e atingir um desses dois resultados. Ou você vai entender que o seu ponto de vista pode ser melhorado, e aí você muda, ou você vai entender que o seu ponto de vista está adequado, e você vai reforçar ainda mais a certeza, a convicção naquele seu ponto de vista. Portanto, seja como for, a divergência vai enriquecer as relações. Negar a si mesmo significa perceber que todos nós
Temos o sagrado direito de ser como somos. E quando Jesus diz, se alguém quer vir atrás de mim? Veja, Jesus, em nenhuma das suas falas ou em nenhuma das suas atitudes, constrangeu quem quer que fosse a segui-lo. Todos aqueles que o seguiram e o seguem até hoje, o fazem porque têm a soberana capacidade e liberdade de escolher fazer isso. Quando Jesus diz, se alguém quer vir atrás de mim, ele sabe que Deus nos concedeu, pela sua infinita bondade, o direito ao livre arbítrio. O direito soberano que temos de escolhermos o caminho que queremos seguir ou a vida que queremos levar. Portanto, quando Jesus diz, se alguém quer vir atrás de mim, ele está reconhecendo a bondade infinita de Deus. Se nem Deus interfere nas nossas escolhas, o que dirá Jesus? E Deus não interfere nas nossas escolhas exatamente porque sabe que o mérito do nosso processo evolutivo deve ser nosso. O mérito do nosso crescimento espiritual será alcançado exatamente pelo produto das nossas escolhas. Então, quando Jesus nos convida a segui-lo, cabe a nós decidirmos se aceitaremos esse convite ou não. E quando a gente fala de escolha, aí a gente está diante de um desafio e tanto, né? Porque se você pensar bem, escolher é algo que nós fazemos constantemente. Aliás, talvez seja a coisa que nós mais fazemos todos os dias. Mas se é verdade que nós escolhemos com frequência, também é verdade que uma das coisas mais complexas que nós fazemos todos os dias é escolher. Escolher é difícil porque pressupõe renúncia, pressupõe abrir mão de muita coisa, porque a cada escolha que nós fazemos, centenas, talvez milhares de outras coisas são deixadas de lado. Além disso, toda vez que a gente faz uma escolha, a gente faz comparações. É muito comum a gente comparar o êxito da escolha do outro com o fracasso da nossa própria escolha. Mas a gente não leva em consideração, quando faz essa comparação, que eu não posso olhar para o êxito da escolha do outro porque o outro é o outro. As premissas que envolvem a escolha do outro são próprias dele, não nossas. Quando eu comparo o resultado de escolhas, eu estou sendo injusto comigo mesmo, porque eu não tenho a menor ideia, se eu tivesse escolhido o mesmo que o outro escolheu, se o resultado seria o mesmo. Aquele ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, tem a ver com isso. Nós analisamos sempre o produto, o resultado daquilo que nós entendemos que é exitoso no comportamento do outro, mas a gente não olha na profundeza o que está acontecendo na vida do outro. O que levou o outro a chegar a esse resultado. A gente não olha para a grama do vizinho e analisa se aquela grama é natural ou se ela é sintética, se ela é artificial. A gente só olha a corzinha dela. A gente fica na superficialidade. Quando a gente entende a mensagem de Jesus, quando a gente entende a proposta do Evangelho, a gente passa a olhar para as nossas relações e para os acontecimentos da nossa vida na profundidade do que eles vão significar. E quando a gente entra na profundeza das coisas, a gente se enriquece muito mais, porque a gente passa a respeitar tudo o que acontece na vida como sendo algo de contribuição para o nosso processo evolutivo, e a gente começa a respeitar os comportamentos das outras pessoas, lembrando que essa pessoa tem o sagrado direito de ser como é, de pensar como pensa, de agir como age. A gente não precisa concordar com esse comportamento, mas a gente tem que reconhecer que a pessoa tem o direito de ter. Chico Xavier, numa das suas mais belas mensagens, tem uma frase que nos convida a refletir sobre a nossa posição, a nossa condição na vida. Ele diz assim: ao outro dou o direito de ser como é. A mim, a obrigação de ser cada dia melhor.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com quem você acredita que esse conteúdo pode ser uma contribuição. Deixe nos comentários se você gostou, se você quer conhecer algum outro conteúdo a respeito de espiritualidade, de autoconhecimento. Nós nos vemos no próximo vídeo.